Fala galera, bora ler 1 Timóteo capítulo 5 e bora de leitura bíblica e vem comigo, olha só o que diz. Não repreendas asperamente os anciões, mas admoesta-os como pais, os mancebos como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, aqui é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus, e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Tá falando de uma morte espiritual, tá, galera? 7. Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúvas com o menor de 60 anos e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque, quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. 13. E além disto, aprenderam também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governe a casa, e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as, e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Galera, só lembrando que aqui Paulo ele escreve a Timóteo aconselhando sobre várias coisas. Aqui, específico, ele está falando sobre os idosos e as viúvas. Aí ele continua aqui, 17. Os presbíteros que governem bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites ocupação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreendo-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Isso na prática eu não vejo. Enfim, continuando. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos que sem prevenção guarde essas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Galera, não participe dos pecados alheios, né? Porque senão você está fazendo parte desse pecado da pessoa. Enfim, não vou entrar muito em profundo, para não virar
algo desnecessário, né? Enfim, conserva-te a ti mesmo, puro. Não bebas mais água. Aqui ele está dando uma instrução para Timóteo, para ele mesmo. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo. E alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não pode ocultar-se. Galera, nada fica despercebido aos olhos de Deus o Pai. Enfim, que Deus o Pai te abençoe e leia a Bíblia.